muitas vezes a justificativa para esses aumentos de tributos são para atender interesses sociais, né? Para atender uma finalidade maior, né? Nós estamos fazendo isso para um bem do país. E, mais uma vez, nós não estamos falando aqui de governo nenhum. Como o professor disse, isso é já um sintoma antigo do Brasil, né? É uma característica inerente a qualquer governo brasileiro. Só que, muitas vezes, para se alcançar uma promessa de interesse coletivo, você acaba ferindo mortalmente alguns interesses individuais que também resguardam o interesse coletivo. Como é que eu vou sobrepor o meu interesse de arrecadação sobre um direito do contribuinte de pedir um valor que ele pagou indevidamente, que ele pagou de forma errada e que ele tem o direito de ser reembolsado, né, de forma assim bem simples? Então, eu estou sobrepondo esse interesse individual, esse direito do contribuinte, sobre uma justificativa de atender um interesse coletivo que muitas vezes fica completamente subjetivo, né? Completamente subjetivo. Que a gente poderia... No Brasil, gosta-se muito de se falar desse tal interesse público, né? Eu tenho muitas ressalvas em relação a esse termo interesse público, que é essa coisa muito difusa, assim, né? Que você não consegue entender bem o que é interesse público. Eu sempre costumo dizer que o maior interesse público é justamente resguardar o interesse individual, sabe, professor Felipe Guerra? Não existe interesse público maior do que você resguardar o interesse individual. E, de fato, gente, tem muita gente que fala nas redes sociais aí, eu já vejo até alguns influencers aí falando sobre isso, que imposto é roubo. E não é, né? Imposto não é roubo, gente. No modo em que nós escolhemos para operar o Estado brasileiro, o imposto, o tributo, ele é necessário para que o Estado possa funcionar. Só existe SUS, só existe educação pública, só existe saneamento, porque existe tributo. Então, assim, imposto, tributo não é roubo, tá? Ele é um mal, digamos assim, necessário para que as coisas possam funcionar. O tributo, ele é, inclusive, um instrumento de redistribuição de riqueza. Isso aí não há como negar. Mas isso aqui é outro assunto que, se a gente fosse nos deter sobre ele, a gente passaria a manhã inteira aqui. Agora, percebam o seguinte, voltando para a contextualização lá do déficit, né? A gente precisa entender que quando a gente trata de recuperação de tributo, a gente está falando, professor Felipe Guerra, em forçar o fisco, utilizar-se dos instrumentos legais disponíveis para que o fisco me devolva um valor que eu já paguei. Tem um autor alemão chamado Klaus Tschipke que ele diz, eu gosto muito dessa frase, que é mais fácil arrancar a salsicha da boca de um cachorro do que pegar algo de volta do fisco. Isso tem razão de ser, porque realmente você está falando de trazer de volta para o patrimônio do particular um valor que já está dentro dos cofres públicos. E no Brasil, um país que tem uma sede arrecadatória evidente, todo mundo sabe disso, isso é muito difícil. Então, na prática, a gente tem dificuldade em fazer isso e a gente encontra, evidentemente, os meios legais para fazer. E quais são as formas que o contribuinte tem hoje no Brasil para fazer isso? Ele tem basicamente duas vias. Ele tem a via administrativa, que é quando ele vai direto ao fisco, e aí eu me refiro à Receita Federal, se for um tributo federal, à Secretaria da Fazenda do Estado, se for um tributo estadual, à Secretaria da Fazenda do município, se for um tributo municipal. Ele vai direto a esses órgãos, hoje tudo de forma eletrônica, né? E pleiteia a restituição de um tributo, sem ação judicial, administrativamente. Essa é uma forma. E a segunda forma, que é a forma que foi albergada por essa medida provisória, é a via judicial. Quando é que eu vou para a justiça pedir um tributo de volta? É quando eu recebo um não administrativamente, ou seja, eu pedi primeiro administrativamente aquele tributo de volta e o fisco, a Receita Federal, a Cefaz ou a Cefim me deu um não e eu não me conformei com aquele não e vou à justiça pleitear aquele tributo de volta, ou quando eu sei que não adianta eu pedir administrativamente, porque aquele meu pleito vai ser negado e eu tenho que ir direto para o judiciário.
Nos últimos anos, especialmente depois da Constituição de 88, ficaram muito famosas as chamadas teses tributárias, né? Que são construções jurídicas, geralmente baseadas em inconstitucionalidade de lei, que os contribuintes constroem para sustentar a cobrança indevida de alguns tributos. A mais famosa delas, tanto é que ela é chamada tese do século, né? É justamente a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi julgada lá em 2017, o tema 69 do STF. Essas empresas que entraram com essa ação da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS ainda estão utilizando o crédito decorrente dessas ações que transitaram em julgado já há muito tempo. Então, esses contribuintes foram para a justiça alegar que o ICMS não devia servir de base de cálculo para o PIS e da COFINS, ou seja, o PIS e a COFINS não deveriam incidir sobre a parcela do ICMS, obtiveram uma sentença judicial dizendo que realmente o PIS e a COFINS não deveriam incidir sobre o ICMS. Essa sentença transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso contra essa sentença judicial. E a partir disso, pessoal, o contribuinte obteve um crédito de tributo decorrente de uma sentença judicial transitada em julgado. Esse crédito, ele é habilitado junto à Receita Federal, existe um procedimento administrativo para isso, que não é objeto aqui propriamente da nossa aula, né? E, posteriormente, uma vez habilitado esse crédito, uma vez transitado em julgado a ação e habilitado o crédito, o contribuinte pode começar a fazer a compensação desse crédito. Ele tanto pode requerer o crédito em dinheiro, por meio de precatório, como ele pode fazer a compensação desse crédito com débitos a vencer do próprio contribuinte. Essa medida provisória trata exatamente disso. Por quê? Felipe, tem empresa, tem contribuinte que está desde 2017 sem pagar tributo federal. Porque essa ação que ela ajuizou da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS foi tão vultosa a quantidade de crédito, foi tanto crédito, que até agora, 7 anos depois, ela ainda está fazendo compensação relativa à exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Ainda não acabou o crédito dela. E isso estava causando um incômodo muito grande ao governo federal. Porque, poxa, eu estou tendo um impacto muito grande dessas compensações na arrecadação, porque, lógico, se o contribuinte tem um crédito e ele está fazendo compensações, o governo federal está deixando de arrecadar. Se o contribuinte está compensando, ele não está pagando o tributo. Ele está utilizando aquele crédito e deixando de pagar o tributo que ele deveria recolher naquela competência. Isso impacta diretamente nos cofres da União Federal. E aí vem uma medida provisória, a 1212, para dizer, opa, eu vou estabelecer aqui algumas limitações para essa compensação. E aí, gostou desse vídeo? Então vou fazer o pedido de sempre, você já sabe. Clique em curtir, compartilhar, clica no hype, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós estamos com uma meta de agora atingirmos a marca de 70 mil inscritos. 70 mil apaixonados por contabilidade e direito tributário. Então participe, eu conto com a sua ajuda. Diariamente nós estamos publicando novos conteúdos e você, para não perder nada, precisa estar inscrito. Vai lá, se inscreve e eu te vejo no nosso próximo vídeo.